Saco. Fala, meu caro aluno, sejam todos muito bem-vindos ao canal Posologia, canal que se propõe a ensinar a farmacologia de uma forma muito mais simples, com o uso racional do medicamento. E na aula de hoje nós teremos a continuação da série Aliviando a Depressão. Vai ser o nosso quinto e último episódio. E como vai se chamar esse episódio? Tratamento da depressão em circunstâncias especiais. Nós já podemos ver aí na imagem que uma das circunstâncias especiais são os idosos. Essa aula é uma aula extremamente importante, talvez da série a mais importante, porque nós vamos particularizar o tratamento da depressão em pacientes ou em grupos de pacientes que precisam de especificidades para que esse tratamento não apenas seja o mais efetivo, mas também seja o mais seguro. E essa aula, esse episódio número 5, ele vai ser dividido em duas partes. Essa vai ser a primeira parte e o que veremos na primeira parte do episódio 5, tratamento da depressão em circunstâncias especiais. Quais os grupos de pacientes que nós faremos uma análise detalhada e aprofundada de quais os melhores antidepressivos que sejam ao mesmo tempo efetivos e seguros para esses pacientes. Iremos avaliar o tratamento da depressão em pacientes idosos, em pacientes com doenças cardíacas, em pacientes diabéticos e em pacientes epilépticos. São 4 grupos de pacientes que de fato precisam de especificidades para que as suas comorbidades não sejam influenciadas pelo tratamento para a depressão. E eu já queria perguntar para você, caro aluno, você que é aluno, você que é profissional da saúde, em algum momento você já atendeu algum paciente com depressão e que tinha alguma dessas comorbidades? Se você já atendeu, coloca aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários também qual foi o seu procedimento, quais os cuidados que você teve ao cuidar de um paciente diabético, ao cuidar de um paciente com epilepsia, ao cuidar de um paciente cardíaco, ou ao cuidar de um paciente que tinha depressão e ele era um paciente idoso também. É muito comum encontrarmos esses pacientes na nossa vida profissional. Por isso eu gostaria de que você compartilhasse comigo e com todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo qual foi a sua experiência, qual foi os seus encaminhamentos, como foi o desfecho. Eu acho que dessa forma todos nós aprenderemos aqui na comunidade Posologia. Vamos voltar aqui para a nossa aula e antes, deixa eu me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou fundador aqui no canal Posologia. Eu sou farmacêutico com formação na UFRN, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também com mestrado e doutorado em Biologia Molecular e Bioquímica. Aqui nessa tela nós temos várias informações que são bastante relevantes, mais relevantes inclusive do que a minha formação, mas nós temos aqui os meus contatos. Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma sugestão, caso você tenha alguma crítica, pode me mandar uma mensagem através das minhas redes sociais ou através do meu e-mail. Ela será muito bem-vinda e eu terei o maior prazer em respondê-la também. Nessa tela nós temos também um QR Code que vai levar você, se você apontar o seu celular para esse QR Code, ou se você clicar no link que está na descrição desse vídeo, você irá para a área de membros do canal Posologia. E lá na área de membros você vai ter acesso a vídeos exclusivos, vídeos que só quem é membro vai assistir, como por exemplo o curso completo de antibiótico terapia. Lá você vai ter acesso a outros vídeos também que foram produzidos exclusivamente para a comunidade Posologia. E se você quiser entrar também no grupo do WhatsApp,
Lá nós temos diversos membros que trocam a ideia todos os dias, que compartilham conhecimento, que têm sede de aprender e de se atualizar, assim como você certamente tem também. Então você vai ter alguns benefícios. Claro que também para você que quer contribuir, que quer ajudar com o canal a se manter, a ser relevante, a contribuir com a formação, com a atualização do profissional da saúde, claro que a ajuda financeira também será muito bem-vinda para a manutenção do canal. E nós vamos começar a nossa aula de hoje com o caso clínico 3. E eu já quero perguntar para você, você é a primeira vez que está assistindo a série Aliviando? A série Aliviando é uma série que eu produzi, que eu estou produzindo já há algum tempo e que se propõe a trazer o conteúdo da farmacologia embasado e contextualizado em casos clínicos. Embasado e contextualizado em situações práticas. Afinal de contas, não adianta a gente trazer o conteúdo teórico sem uma aplicação. Você, profissional da saúde, você, estudante da área da saúde, certamente vai se deparar na sua vida acadêmica ou na sua vida profissional com situações em que você vai precisar decidir. Mas você só vai ter condição de decidir se você treinar antes. E o treinamento ele tem que ser embasado em situações práticas. E é esse o motivo pelo qual eu estou produzindo a série Aliviando. Além de aliviando a depressão, já foi produzido aliviando a dor, aliviando a inflamação, aliviando a infecção, aliviando a dispepsia e aliviando a dispneia. Cada uma dessas séries com 4 a 5 episódios, ou seja, todo o conteúdo é abordado de uma forma muito aprofundada, muito detalhada, com diversas situações práticas que certamente você vai se deparar em algum momento da sua vida profissional. Por isso, aproveite ao máximo e se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento que eu dei uma paradinha já para se inscrever no canal também, para que você não perca nenhuma outra série que vai ser produzida e para que você possa ter acesso também às outras séries que já foram produzidas. Vamos voltar aqui para o nosso caso clínico. Caso clínico 3 diz o seguinte: RM é um homem de 71 anos. 71 anos, ele é uma pessoa idosa. Ele foi ao médico acompanhado da filha, com quem vive desde o falecimento da sua esposa, que aconteceu há 6 meses. E aí nós já temos uma situação em que nós precisamos refletir sobre ela. Nós já falamos isso nos primeiros episódios dessa série, principalmente quando diferenciamos depressão de tristeza. Aqui nós estamos falando de um luto, mas nós estamos falando de uma situação, de uma sintomatologia que já perdura por 6 meses. E 6 meses é muito tempo para atribuirmos apenas a um luto. Essa situação em que esse paciente está passando pode ser um start, o luto, o falecimento da esposa dele, pode ter sido o start para o desenvolvimento de um episódio depressivo. Esse paciente ele foi a um consultório com a filha dele e a filha diz que ele gozava de boa saúde até a morte da sua esposa. O que nos traz um indício ainda mais forte de que tudo começou com o falecimento da esposa. E que desde então está pouco interessado, apresenta pouco interesse em quê? Em convívio social. O paciente RM, ele prefere ficar mais isolado. O paciente FM talvez tenha amigos, mas ele prefere não ver mais os amigos. O paciente RM tem família, tem netos, talvez tenha outros filhos, tem irmãos, mas ele prefere não os vê-lo mais. Ele prefere viver no convívio social de forma isolada. Mas antes ele não era assim.
mais um indício de que o falecimento da esposa produziu um impacto emocional muito grande no paciente RM. A filha de RM também relata que ele costumava ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa extrovertida, mas que agora está muito irritado, fica agitado com o quê? Com coisas insignificantes. Isso também é muito comum para o paciente que desenvolve depressão. Irritabilidade, começa a ficar nervoso com situações em que parecem corriqueiras, mas que internamente o paciente não consegue lidar. Nos últimos 4 meses, ele perdeu quase 6 quilos, perda de peso muito rápida. Nós vimos nos primeiros episódios dessa série que essa também é uma característica e esse é um sintoma muito comum em pacientes com depressão. Perda de peso rápida. Problemas para dormir, o paciente apresentava insônia. Também é uma característica, um sintoma muito comum na depressão. Nós vimos, inclusive, um episódio sobre pacientes que têm resistência ao tratamento, e esse é um sintoma que muitas vezes perdura por muito mais tempo do que os demais. Ele parece estar confuso, mas principalmente parece estar preocupado. E às vezes é incapaz de compreender novos conceitos. E aí nós já precisamos tratar de outro ponto que é importante. O contexto que nós vimos talvez não pareça 100% com depressão, mas parece que tem características cognitivas envolvidas. Características cognitivas também aparecem, deficiências cognitivas também aparecem em doenças neurodegenerativas. Nós vimos nos primeiros episódios dessa série que o paciente com depressão ele tem problemas em 3 dimensões. Na dimensão emocional, na dimensão física e na dimensão cognitiva. Então, o paciente com depressão ele tem problemas cognitivos, mas nós precisamos diferenciar as deficiências cognitivas oriundas da depressão das deficiências cognitivas oriundas da demência. E nós vamos fazer isso já já. Ao exame, RM é percebido como magro, como nervoso, mas apresenta-se orientado no espaço e no tempo. Mas quando lhe é feita alguma pergunta, como é que ele responde? Ele responde de forma lenta e de forma incompleta. Ele apresenta deficiência em resolver problemas e em realizar cálculos matemáticos simples, o que nos dá muitas evidências de que esse paciente tem deficiências cognitivas importantes. A pergunta é: RM deve receber terapia antidepressiva mesmo? Ou ele deve receber um tratamento, por exemplo, para uma demência do tipo Alzheimer? A gente precisa fazer essa diferenciação porque as demências podem ter características depressivas e a depressão pode ter características cognitivas semelhantes a uma demência. Diferenciá-las é fundamental para que a gente possa instituir o tratamento correto para aquele paciente. Se sim, se ele for receber realmente um tratamento antidepressivo, qual seria esse tratamento? E eu já vou perguntar para você, caro aluno, o que você faria? Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários que, baseado nesse caso clínico, o meu procedimento seria esse. Mesmo antes de ver o vídeo. Um fato interessante que eu aprendi é que,
Para que nós possamos aprender de forma definitiva, nós precisamos refletir sobre alguns assuntos. Antes de termos a resposta que eu trouxe, é importante que você, baseado no conhecimento prévio que você tem, você possa definir ou refletir sobre esse assunto. Coloca aqui nos comentários. E aproveita também, se você estiver gostando da aula, aproveita também esse momento para se inscrever no canal, para se tornar membro do canal. A ação sempre tem uma reação. Se você age, certamente você vai ter uma reação que vai lhe impulsionar para um outro patamar, para um outro momento em que, se você for, claro, tiver uma oportunidade e você tiver o conhecimento no momento da oportunidade, certamente você vai se beneficiar do conhecimento que você teve e às vezes nem sabia que iria precisar desse conhecimento. Então pense nisso e vamos voltar para a nossa aula para responder a essa pergunta. Para que nós possamos responder essa pergunta, nós precisamos diferenciar as características da demência das características da depressão. Primeira característica é que o declínio mental na demência, ele é lento. São vários anos em que a doença progride para que clinicamente possamos perceber que houve um declínio mental. Na depressão, o declínio mental ele é rápido. Rápido quanto? Rápido como meses. Como, por exemplo, 6 meses que o paciente começou a ter sintomas característicos do declínio mental em função da morte da esposa. Então, nesse ponto, nós podemos dizer que o paciente tem é mais próximo da depressão do que da demência. Vamos ver as demais características? Na demência, o paciente normalmente está muito desorientado, está muito confuso. Na depressão, ele está consciente no espaço e consciente no tempo. E quanto a isso, nós vimos no caso clínico que depois do exame físico, esse paciente parecia orientado no espaço e no tempo. Então, ele tem características mais parecidas com depressão do que com demência. Terceira característica. O paciente com demência ele tem como principal característica perda da memória recente. Na depressão, pode haver perda de memória? Sim, pode haver perda de memória, mas a perda maior é de foco. Perda maior de foco. E quanto a essa característica, não dá para tirarmos nenhuma conclusão baseada nas informações do caso clínico. O caso clínico não deixa claro se o paciente teve perda de memória ou perda de foco. Então, quanto a isso, a gente não pode fazer nenhuma marcação se parece mais com demência ou se parece mais com depressão. A próxima característica é com relação às habilidades de escrita, de fala e habilidades motoras, que na demência estão muito prejudicadas. Há evidências claras de prejuízo de habilidades escritas, fala e habilidade motora. Na depressão, há uma deficiência de escrita, há uma deficiência de linguagem, de habilidades motoras, deixando essas habilidades mais lentas. Não há um prejuízo muito claro. O paciente tem uma lentificação de falar, o paciente tem uma lentificação de propor ideias, o paciente tem uma lentificação de raciocínio lógico. Então, quanto a essa característica, me parece muito mais próximo da depressão do que da demência. Outra característica. Na demência, o paciente não percebe problemas de memória. Enquanto que na depressão, o paciente é consciente dos seus problemas de memória. Também essa característica não me parece ser muito evidente no caso clínico. Não dá para a gente distinguir
se ele tem ou não tem consciência dos seus problemas de memória. Então não dá para a gente dizer se parece mais com depressão ou com demência. Com relação ao humor, na demência o humor ele é flutuante, às vezes maior, às vezes menor, mas na depressão o humor é sempre baixo. O que me parece também mais próximo do que o paciente do caso clínico apresenta, a depressão, do que alguma característica de demência. Na demência, o início, como o início mais lento, o início é em meses a anos. Às vezes, leva-se anos para se perceber clinicamente que o paciente tem alguma doença. Mas na depressão, o início ele é em semanas, ele é no máximo em meses, no máximo, como nós vimos aqui, 6 meses. Ele é rápido. Então, me parece também que essa é uma característica que o paciente do caso clínico tem. Na demência, o paciente não acredita ter nenhum déficit cognitivo. Enquanto que, na depressão, o paciente ele é consciente sobre seus déficits cognitivos e esse também me parece ser uma característica do paciente do caso clínico. E como última característica, é com relação às suas atividades diárias. Na demência, o paciente, as atividades diárias do paciente estão intactas, isso se considerarmos o início da doença. Mas na depressão, como o seu humor é normalmente baixo, ele começa a ter alguma negligência com relação ao autocuidado no dia a dia. Também não dá para avaliarmos se no caso clínico esse paciente tem alguma negligência ou se as atividades estão preservadas, então não dá para a gente avaliar se parece mais com depressão ou com demência. Mas claramente, quando olhamos para essas características, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 das características que diferenciam demência e depressão que pertencem ao paciente do caso clínico. Então, muito claramente, esse paciente tem um potencial maior de estar em estado depressivo do que estar em estado de demência. E por que nós precisamos fazer essa diferenciação? Porque existe uma relação muito importante entre depressão e demência. A depressão, por exemplo, ela pode ser um fator de risco para a doença de Alzheimer, para a demência por Alzheimer. Nós podemos ver por esse esquema que o paciente primeiro teve depressão e a depressão foi anterior à doença de Alzheimer, foi fator de risco. A depressão, ela acelerou a doença de Alzheimer. Foi antes do estado pré-clínico do paciente. Então, nesses casos, esse paciente precisa inicialmente tratar a depressão, para que o estado depressivo não seja o acelerador da neurodegeneração de Alzheimer. Na segunda situação, a depressão é um estágio precoce ou prodrômico da doença de Alzheimer, da demência de Alzheimer. Ela faz parte da doença propriamente dita, está concomitante com a neurodegeneração de Alzheimer. Os sintomas, eles são muito misturados. Nesse caso, a depressão, ela é um sintoma precoce da doença de Alzheimer. Então, o paciente tem a doença de Alzheimer, ele tem sintomas depressivos, sintomas emocionais, físicos e cognitivos, e o que deve ser tratado é a neurodegeneração de Alzheimer. Tratando a neurodegeneração, esse paciente vai ter também melhora dos sinais da depressão. E a terceira situação é que a depressão ela pode ocorrer como uma consequência. Ela pode ocorrer como uma complicação da doença de Alzheimer. Vejam que o paciente aqui teve o estado pré-clínico sem sintomas de depressão. Teve a fase prodrômica da demência sem depressão. E aqui na demência propriamente dita foi quando
os sintomas da depressão eles surgiram. Então, na verdade, a depressão ela é uma complicação da neurodegeneração de Alzheimer. Nesse primeiro caso, o paciente precisa usar um antidepressivo, porque o que ele tem é um episódio depressivo. No segundo e no terceiro caso, ele precisa tratar a neurodegeneração de Alzheimer com fármacos específicos para a doença de Alzheimer, para que o estado da neurodegeneração não evolua, para que o paciente, durante ou após a doença, tenha sintomas depressivos. Importante porque essas doenças elas podem estar associadas. Como vai ser então a escolha do antidepressivo se considerarmos idosos? Por que que a escolha do antidepressivo em idoso é diferente da escolha do antidepressivo em uma outra população, em uma outra faixa etária? Os idosos muitas vezes são mais susceptíveis a situações na qual o antidepressivo produz reações adversas e potencializa no idoso. Então a gente precisa ter certos cuidados. Quando nós olhamos para essa tabela, nós observamos que 3 classes são importantes. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e não são todos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Nós temos o citalopram, o escitalopram, e nós temos a sertralina. Nós vimos no episódio que eu falei sobre inibidores seletivos da recaptação de serotonina que as moléculas elas são diferentes. E são diferentes em relação a quê? Ao potencial de aumentar a serotonina, a afinidade que ela tem com o transportador de serotonina diferente e também com alvos farmacológicos específicos diferentes do transportador de serotonina. Então, os mais seguros para o paciente idoso são citalopram, escitalopram e sertralina. Para citalopram, ele começa com 10 mg por dia e pode ir até 40 mg por dia. Vai depender de quê? Essa diferença da tolerabilidade. Quanto o paciente idoso vai tolerar o aumento da dose. Para o escitalopram, a dose começa em 5 mg por dia e pode ir até 20 mg por dia, ou seja, exatamente metade do citalopram. E para a sertralina, começa com 25 mg por dia e pode chegar até 200 mg por dia, sempre pensando na tolerabilidade que o paciente tem no aumento dessa dose. Também nós temos outros agentes que podem ser usados para idosos, como bupropiona, como a mirtazapina, moclobemida e a venlafaxina. Cada um desses agentes vai ser usado a depender da condição de comorbidades que o paciente tenha. E nós temos aqui também um terceiro grupo, que são os antidepressivos tricíclicos, a desipramina e a nortriptilina. Nós vimos também na aula onde eu falei, ou no episódio onde eu falei sobre a depressão resistente ao tratamento farmacológico, que há diferenças marcantes para os antidepressivos tricíclicos, que fazem com que eles tenham afinidades diferentes por noradrenalina ou por serotonina e também tenham afinidades diferentes por alvos inespecíficos no neurônio pós-sináptico. A gente precisa escolher baseado nessas capacidades de ligação aos alvos farmacológicos. Olhando agora para o texto, nós podemos ver o seguinte: os antidepressivos tricíclicos, eles causam efeito anticolinérgico. Pacientes idosos podem ter problemas do sistema nervoso parasimpático. Se nós temos um efeito anticolinérgico para um antidepressivo e o paciente já tem dificuldades, distúrbios do sistema nervoso parasimpático, certamente esse antidepressivo pode causar algum transtorno para o paciente. Ele causa efeitos anticolinérgicos. Pacientes idosos podem ter glaucoma. Se tiver glaucoma, antidepressivos tricíclicos podem aumentar a pressão ocular, não devem ser usados.
Também antidepressivos tricíclicos podem causar constipação. Pacientes idosos são comuns terem constipação. Pacientes idosos também podem ter dificuldade a urinar. E os antidepressivos tricíclicos vão aumentar ainda mais essa dificuldade. Então, nessas situações, pacientes que têm problemas anticolinérgicos, glaucoma, dificuldade para urinar ou constipação, esses problemas vão ser amplificados pelos antidepressivos tricíclicos, portanto, eles devem ser evitados. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Na grande maioria, eles trazem bons resultados, ou seja, são efetivos em idosos e são relativamente seguros, principalmente se tratando desses três: citalopram e sertralina. Os outros podem ser um pouco menos seguros do que esses três. E com relação à mirtazapina, particularmente falando do nosso paciente do caso clínico. Com relação à mirtazapina, ela vai induzir o sono, ela vai aumentar o apetite. E olha só, o nosso paciente tinha insônia e o nosso paciente teve perda de peso. Um antidepressivo que consiga melhorar os sintomas da depressão e ao mesmo tempo melhorar o sono e aumentar o apetite, para RM talvez seja o mais indicado. Então vejam que a gente precisa pensar na efetividade, nas contribuições que esse antidepressivo pode trazer e na segurança que esse antidepressivo também pode trazer para o paciente. Vamos agora para um novo caso clínico? Caso clínico 4. E antes, deixa eu perguntar para você, essa aula está fazendo sentido para você? Falamos sobre o uso de antidepressivos em pacientes idosos. A segurança, os problemas que o paciente idoso pode ter e especificamente do paciente do nosso caso clínico, o que a mirtazapina pode trazer de benefício? Aumento do peso no paciente que está perdendo peso. Indução do sono para um paciente que está com muita insônia. Talvez seja o mais indicado. Está fazendo sentido para você essa aula? Se tiver sentido, já aproveita esse momento, compartilha com outros colegas. Muitas vezes, quando a gente ajuda o próximo, nós estamos ajudando a nós mesmos. Então, compartilha para pessoas que você também acha que essa aula vai fazer todo sentido. Voltando aqui para nosso caso clínico 4. O que é que diz o texto? BH é um homem obeso, de 62 anos, a gente pode considerar também que está na faixa etária dos idosos, que sofreu seu primeiro episódio de transtorno depressivo maior do subtipo melancólico. Foi o primeiro episódio depressivo. Ele tem um histórico de 8 anos de insuficiência cardíaca congestiva com fibrilação atrial. Atualmente, seus medicamentos são digoxina, 0,25 mg por via oral, diariamente, e também nalapril, 10 mg por via oral, 2 vezes ao dia. A insuficiência cardíaca do paciente, com esse tratamento, ela tem sido bem controlada. E ele permanece assintomático. A fibrilação atrial também tem um certo controle. Ela ocorre uma vez a cada 6 meses. Todos os demais parâmetros laboratoriais estão dentro dos limites normais. O seu cardiologista acredita que usar um antidepressivo tricíclico para o tipo de depressão que ele tem, um transtorno depressivo maior, subtipo melancólica, é o antidepressivo tricíclico, ele é o mais eficaz para essa situação. Mas a preocupação do médico é sobre os seus efeitos na sua doença cardíaca. Será que os antidepressivos trazem algum transtorno para uma doença cardíaca? A pergunta é: quais os principais efeitos adversos e toxicidade dos antidepressivos tricíclicos e como eles devem ser gerenciados para um paciente cardiopata? Antidepressivo tricíclico vai fazer mal ou vai fazer bem? Vamos analisar primeiro os efeitos tóxicos dos tricíclicos.
nós dividimos aqui em 4 grupos. Os efeitos sobre o sistema cardiovascular e o que é que os antidepressivos tricíclicos causam no sistema cardiovascular. Eles podem causar arritmias cardíacas, bloqueio cardíaco para um paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, não me parece algo benéfico. E também pode causar hipotensão. Então, sobre o sistema cardiovascular, os antidepressivos tricíclicos, eles causam reações que são importantes e que podem deteriorar o sistema cardiovascular. Para o sistema nervoso central, o que é que os antidepressivos tricíclicos causam? Sedação, confusão mental e déficit de memória. Para o sistema parasimpático, boca seca, visão turva e retenção urinária. E outros efeitos, além desses, os tricíclicos podem causar pancreatite e oftalmoplegia. Tudo bem, entendemos que os tricíclicos eles são consideradas drogas sujas. Eles têm um potencial muito grande, como nós vimos nos episódios passados, de aumentar noradrenalina e serotonina. Potencial muitas vezes útil quando o paciente ele é resistente ao tratamento farmacológico. Mas, ao mesmo tempo, pela sua inespecificidade de alvo farmacológico, ele também causa muitas reações adversas. A pergunta é, todas as moléculas, todos os antidepressivos tricíclicos, será que eles causam potencialmente as mesmas reações adversas? Eles causam essas reações que nós estamos vendo aqui na tela com a mesma intensidade? Porque quando nós pensamos, não, o tricíclico causa isso, causa aquilo, a gente tem que pensar que cada molécula ela tem um potencial para causar ou não essas reações com intensidades diferentes. E cabe a nós usar o raciocínio clínico e o uso racional do medicamento para selecionar moléculas adequadas e específicas para o paciente em sua condição. É isso que nós precisamos fazer aqui. Então vamos analisar a situação. Por causa dos problemas cardíacos de BH, será que ele não pode usar nenhum antidepressivo tricíclico? Todos são contraindicados? Vamos fazer uma análise utilizando essas duas tabelinhas que nós já vimos em um episódio anterior. Vamos analisar, começando analisando a amitriptilina. Será que a amitriptilina tem potencial para causar problemas cardíacos? Podemos ver aqui, ó. 3 cruzes. Sim, tem grande potencial para causar problemas cardíacos. Isso se relaciona com o quê? Um bloqueio alfa-1. Lembra que uma das reações é hipotensão, é bloqueio cardíaco. Isso acontece porque alguns antidepressivos têm uma grande afinidade por alfa-1, bloqueando a atividade noradrenérgica nesse receptor alfa-1. Ele tem grande potencial de causar problemas cardíacos porque a amitriptilina tem grande afinidade por receptores alfa-1. Vamos analisar mais uma molécula, a imipramina. Imipramina também tem grande potencial de causar problemas cardíacos, porque ele tem grande afinidade, mais uma vez, por receptores alfa-1 adrenérgicos. Então, quando a gente olha no caso de BH, amitriptilina e imipramina não seriam boas opções porque ele tem problemas cardíacos. Mas, quando analisamos a doxepina, tem um potencial muito menor de causar problemas cardíacos porque a afinidade por alfa-1 ela é menor. Quando analisamos a maprotilina, veja só, afinidade 0. Capacidade de produzir problemas cardíacos muito menor. Para BH, talvez a amitriptilina e imipramina não sejam adequados, mas doxepina e maprotilina talvez não causem grandes problemas e resolvem os sintomas da depressão. Claro que aqui nós estamos falando apenas de problemas cardíacos, mas, por exemplo, a doxepina ele causa menos problemas cardíacos, mas ele causa muito mais sedação. Então, se a sedação for um problema para o paciente, talvez a seleção de maprotilina, que causa menos sedação, seja mais adequado.
Isso do ponto de vista da segurança e do ponto de vista da efetividade. Do ponto de vista da efetividade, nós podemos ver que a maprotilina aumenta muito mais noradrenalina do que serotonina. Mas vamos imaginar que o paciente precise mais de serotonina do que noradrenalina para debelar os sintomas da depressão. Doxepina, ele bloqueia de forma igual serotonina e noradrenalina. Então, se a sedação não for um grande problema intolerável pelo paciente, talvez o paciente tenha um pouco mais de sedação e um cuidado maior por essa sedação excessiva, talvez justifique utilizar doxepina porque eu preciso aumentar mais serotonina para resolver, para ser mais efetivo contra os sintomas da depressão. Entenda, caro aluno, que o que a gente precisa é analisar molécula por molécula e não todo o grupo. Analisar o grupo é importante do ponto de vista mais geral, mas para o paciente, para as especificidades do paciente, é importante que nós façamos uma análise muito mais detalhada. Quando olhamos os antidepressivos tricíclicos, especificamente relacionado a quais riscos cardíacos, nós podemos analisar esses dois resultados. Esses resultados estão mostrando a seguinte forma. Eu vou dividir aqui os antidepressivos tricíclicos, essa parte de cima, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, essa parte do meio, e nós temos outros, a mirtazapina e a venlafaxina, outros antidepressivos na parte de baixo. Esse primeiro gráfico, ele mostra a arritmia cardíaca. E ele mostra um parâmetro importante que é a odds ratio, ou seja, a razão de risco. Qual é o risco que o paciente tem uma arritmia cardíaca usando determinado antidepressivo, comparando ao grupo que não usou antidepressivo nenhum. Quando olhamos para os tricíclicos, nós observamos o seguinte, que amitriptilina, ele passou dessa linha azul. Essa linha azul mostra o quê? Risco nenhum. Passou para a direita, aumenta o risco. Passou para a esquerda, diminui o risco de ter aquele evento adverso. No caso da arritmia, amitriptilina aumenta o risco em 1,16 vezes. No caso da duzulepina, a duzulepina ele tem um risco um pouco menor do que 1, inclusive, de ter arritmias cardíacas. Lofepramina, veja que o risco de ter arritmia cardíaca com lofepramina é muito maior, 1,67 vezes, ou seja, 67% maior chance de ter uma arritmia cardíaca comparado aos pacientes que não usaram nenhum antidepressivo. Quando comparamos com a trazodona, nós temos uma certa proteção, ou seja, nós temos uma diminuição do risco de ter uma arritmia cardíaca. Mas quando nós olhamos para o grupo como um todo, não temos aí um padrão. Às vezes a molécula aumenta o risco de ter uma arritmia cardíaca, às vezes a molécula diminui o risco de ter uma arritmia cardíaca. Quando comparamos com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, nós temos aqui, ó, menor, risco praticamente zero, risco menor, risco zero, risco zero. Ou seja, todas as moléculas testadas não aumentaram o risco de ter uma arritmia cardíaca. Então, com relação ao paciente que tem alguma arritmia cardíaca, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina eles são mais seguros. E a mirtazapina e a venlafaxina, todos eles aumentam o risco de ter arritmia cardíaca também. Então, os antidepressivos tricíclicos, os inibidores da recaptação de serotonina e a mirtazapina têm maiores chances de ter arritmia cardíaca comparado aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E esse segundo gráfico diz respeito a quê? Ao infarto do miocárdio. Bem, nós já entendemos o que é a odds ratio. Então, vamos só separar tricíclicos aqui, inibidores seletivos da recaptação de serotonina aqui e os outros na parte de baixo. Vamos ver quem está à direita da linha. Amitriptilina, dozulepina, lofepramina
e só a trazodona que está atrás da linha. Então, os tricíclicos também aumentam a chance de ter infarto do miocárdio, praticamente todos. Enquanto que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina nós temos citalopram diminui, escitalopram diminui, fluoxetina diminui, paroxetina diminui, apenas a sertralina produz um aumento e tem infarto do miocárdio. E mirtazapina aumenta e venlafaxina diminui. Comparando então infarto do miocárdio, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina produzem até certo ponto uma proteção maior comparado aos demais antidepressivos. Então, para pacientes que têm problemas cardíacos, o grupo que é mais seguro do ponto de vista geral são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Aqui nós temos que, para a seleção do antidepressivo, estudo retrospectivo sugere que os inibidores seletivos eles podem ser cardioprotetores em pacientes deprimidos com doença cardíaca, porque diminui a ativação plaquetária e me parece ser, para esse paciente especificamente, uma solução, uma seleção mais adequada, um antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Vamos agora para o caso clínico 5. O caso clínico 5 é de uma mulher de 43 anos que apresentou sintomas depressivos nos últimos 4 meses após a morte inesperada do seu pai. Mais uma vez, uma perda que pode ter sido um start para o desenvolvimento de um episódio depressivo. Ela está com certo grau de obesidade e também foi diagnosticada com diabetes do tipo 2. Sua hemoglobina glicada está em 8,2%, com elevação comparado ao resultado de 4 meses atrás, que foi de 6,1%. Pergunta é, qual será a fonte e associação entre diabetes e depressão e quais agentes seriam recomendados numa situação como essa de um paciente com diabetes, comorbidade de diabetes e um paciente com depressão? Primeiro vamos entender o que é a insulina, qual a relação, a associação da insulina com os sintomas da depressão. Olha só, a insulina ela é capaz de aumentar a expressão dessa enzima que é a tirosina hidroxilase. E qual a importância dessa enzima? Ela é uma enzima que vai sintetizar a levodopa e, consequentemente, a dopamina. Um neurotransmissor extremamente importante e, quando deficiente, o paciente tem sintomas depressivos. A insulina também vai bloquear uma enzima chamada monoaminoxidase e vai degradar a dopamina. Então, de uma forma geral, o que a insulina está fazendo é contribuindo com os elevados níveis de dopamina. Do outro lado do espectro, nós temos que a insulina ela também induz a expressão da triptofano hidroxilase, que transforma o triptofano em serotonina. Também inibe a monoaminoxidase, que é uma enzima que degrada a serotonina. Então, até certo grau, a insulina aumenta, contribui para os aumentos dos níveis de serotonina, que é um outro neurotransmissor que, quando deficiente, está envolvido com sintomas depressivos. Olha o que mais a insulina faz. A insulina promove a ligação do triptofano com a albumina, contribuindo com a distribuição do triptofano até chegar na barreira hematoencefálica. Chegou na barreira hematoencefálica, também a insulina contribui com a passagem do triptofano para dentro do sistema nervoso central. E aí ele entra como precursor da síntese de serotonina. Então, claramente, indivíduos que têm diabetes, ou por deficiência de insulina, ou por resistência insulínicas, ele pode ter diminuição de serotonina e diminuição também de dopamina. Ou seja, ele vai diminuir a disponibilidade desses dois neurotransmissores e vai afetar negativamente no humor, contribuindo assim com a depressão. Então, pacientes que têm diabetes, eles podem ter uma probabilidade maior de também ter depressão. Agora vamos pensar no tratamento. Se nós
queremos diminuir as chances do paciente de diabetes, porque o paciente diabético também está associado com a depressão. Nós precisamos diminuir os fatores de risco ou as consequências que o diabetes pode produzir em um paciente. Primeiro, vamos considerar o peso, considerar os antidepressivos que têm impacto no peso do paciente. E por que é importante a gente considerar o peso do paciente? O paciente que tem sobrepeso, o paciente que tem obesidade, o tecido adiposo, ele produz muitas adipocinas, muitas citocinas que contribuem com um processo inflamatório sistêmico. É exatamente esse processo inflamatório sistêmico que vai produzir no paciente obeso a resistência insulínica. Existe insulina, mas a insulina já não tem mais o mesmo impacto em ligar-se ao seu receptor e promover a entrada de glicose. Então, o paciente obeso ele vai ter maiores chances de ter resistência insulínica. Se o paciente obeso tem maiores chances de ter resistência insulínica, nós não podemos contribuir com essa obesidade. Se nós olharmos para esse gráfico, nós podemos ver que alguns antidepressivos mostrados no eixo aqui embaixo, eles podem contribuir com o ganho de peso. Aqui nós temos peso zero, né, sem contribuição nenhuma. Aqui para cima aumenta o peso, aqui para baixo nós temos diminuição do peso. Então, quais são os antidepressivos que vão promover ganho zero ou diminuição do peso? Temos esses marcados aqui, ó, bupropiona, fluoxetina, a imipramina, a sertralina. A partir daí nós temos ganho de peso. A partir daí, quando nós consideramos esse citalopram, duloxetina, nortriptilina e assim por diante, nós estaremos aumentando o peso do paciente, contribuindo com a maior resistência insulínica, diminuindo a síntese de dopamina e também de serotonina. Estaremos contribuindo ainda mais com o processo depressivo. Também nós precisamos considerar o quê? Considerar que antidepressivos não causem disfunção sexual, que é o quê? Uma complicação do diabetes, principalmente no paciente masculino. Nesse gráfico nós temos aqui embaixo os antidepressivos, aqui nós temos o percentual de disfunção sexual entre os pacientes e aqui em cima nós temos a odds ratio, a capacidade, o potencial que esse antidepressivo tem de causar uma disfunção sexual. Claramente nós podemos ver que agomelatina, nefazodona e bupropiona causam tem muito menos chance de causar uma disfunção sexual no paciente. E quais são os que mais causam? Nós temos aqui fluoxetina, paroxetina, citalopram, venlafaxina e sertralina, veja, 27,43 vezes mais chance de ter uma disfunção sexual em aproximadamente 80% dos pacientes. Se disfunção sexual é uma complicação de diabetes, pacientes diabéticos não devem utilizar antidepressivos, a não ser que se justifique do ponto de vista da eficácia, mas não devem utilizar antidepressivos que culminem, que piorem ainda mais esses sintomas de disfunção sexual. Vejam que a gente tem que pensar bastante na seleção do antidepressivo e na condição que o paciente com depressão tem. Então, BL poderia receber o quê? Um tratamento com bupropiona. Por quê? Bupropiona, além de promover perda de peso no paciente diabético, isso é excelente, também não causa disfunção sexual, o que para um paciente pode ser uma complicação importante. Se bupropiona for um antidepressivo que do ponto de vista da eficácia vai trazer resultados, a diminuição dos sintomas da depressão, aqui me parece uma excelente escolha. Indo agora para o caso clínico 6. O caso clínico 6 diz o seguinte: CB é uma mulher de 20 anos que foi recentemente diagnosticada com transtorno depressivo maior, com um único episódio. Desde os 8 anos de idade, ela também vem sofrendo com convulsões. No passado eram difíceis de controlar, pelo menos 6 convulsões por mês, mas sua condição melhorou bastante, nenhuma convulsão nos últimos 8 meses. E para ela chegar nesse resultado,
ela começou um tratamento de uma associação com carbamazepina e gabapentina. Conseguiu controlar as convulsões e é dessa forma que a gente quer que permaneça. Existem considerações especiais no que diz respeito à seleção do antidepressivo, no caso da paciente CB. Primeiro a gente tem que pensar qual é o risco de um antidepressivo produzir de forma espontânea convulsão. Aqui nós estamos analisando as classes inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Sertralina, paroxetina, etc. Todos os outros têm uma chance de 0,1 a 0,2% de espontaneamente causar uma convulsão. Muito pouco. Quando nós falamos dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, os duais, duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, o risco de causar uma convulsão entre 0,2% e 0,3%, o que também é muito baixo. Quando falamos dos atípicos, e aqui a gente tem apenas a bupropiona, gira em torno de 0,1% a 0,4%, a depender de qual sistema de liberação, se é imediata, se é retardada, se é controlada, entre 0,1% e 0,4%, o que também é considerado um risco baixo. E para os antidepressivos tetracíclicos, como a mirtazapina, é ainda mais baixo, 0,04%. Então, me parece que do ponto de vista de produzir, de gerar, de induzir uma convulsão em um paciente, seja ele com epilepsia ou não, é muito baixa. Mas aqui tem um detalhe. Vamos olhar para as informações dos antidepressivos atípicos. A bupropiona, aqui nós temos uma informação que é importante. Esse risco é para determinadas doses. Para bupropiona IR menor do que 450 mg por dia, para bupropiona ER menor do que 400 mg por dia e para bupropiona SR menor do que 300 mg por dia. Aqui nós precisamos considerar que, apesar da bupropiona apresentar baixos índices de convulsão, esse risco é considerado em doses baixas. Em doses mais altas, ela é contraindicada em pacientes epilépticos. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui que ele mostra exatamente esse dado. Aqui nós temos os níveis de bupropiona em função do tempo. O que nós queremos é que o paciente tenha níveis de bupropiona que mantenham ela dentro dessa faixa verde, ou seja, a fase latente, sem reações adversas. Mas veja que, em algum momento, para que tenhamos o efeito antidepressivo, a bupropiona pode ultrapassar para a faixa amarela. E a faixa amarela são efeitos neurotóxicos leves. Delírio, taquicardia, o paciente pode ter. Se a dose aumenta, e aqui a faixa de 450 mg até 300 mg está entre a verde e a amarela. Se o paciente usa uma dose muito mais alta, nós temos aqui o risco de convulsões, ou seja, um risco neurotóxico para convulsão. Um paciente pode precisar de intubação. E se a dose de bupropiona é ainda maior, o paciente pode ter um risco cardiotóxico, aumentando os intervalos QT, tendo uma hipotensão, a bradicardia e até insuficiência cardíaca. E nós podemos chegar em níveis extremos, onde o paciente pode ter um risco de morte. Então, paciente que tem convulsão, paciente que tem epilepsia, deve-se evitar a bupropiona pelo menos em doses mais elevadas. A bupropiona deve ser recomendada apenas em doses mais baixas. E claro que paciente que utiliza um anticonvulsivante, a gente tem sempre que se preocupar com interações medicamentosas. Os anticonvulsivantes, eles são indutores enzimáticos. Os anticonvulsivantes, eles vão diminuir a concentração de determinadas moléculas se forem administradas juntas. Claro, a depender se aquela molécula vai ser metabolizada pela mesma enzima que o anticonvulsivante vai induzir a sua ação farmacológica. Então vamos pensar o seguinte, o paciente do nosso caso clínico estava usando o quê?
carbamazepina, indutor enzimático. Tem diversas interações medicamentosas. Aqui nós iremos analisar apenas a associação de carbamazepina com algum antidepressivo para entender se tem ou não uma interação medicamentosa. Se o paciente utilizar citalopram, vejam que não há interações medicamentosas entre carbamazepina e citalopram, porque as enzimas que metabolizam as duas não são compartilhadas. Quando nós consideramos agora o escitalopram, da mesma forma que o citalopram não tem nenhuma interação medicamentosa. Mas quando nós analisamos a sertralina, existe não apenas uma interação, mas uma interação grave. Um aumento muito grande do metabolismo da sertralina a ponto de diminuir completamente os seus efeitos. E se nós analisamos a trazodona, também não temos nenhum tipo de interação medicamentosa. Então, nós analisarmos esses 4 antidepressivos, apenas a sertralina apresenta interação medicamentosa. O CB poderia receber um tratamento com inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que são mais seguros, mas que não poderia ou não deveria ser a sertralina, já que a sertralina tem interação com a carbamazepina, que é o anticonvulsivante que a paciente está utilizando. Caso clínico 7. GR é uma mulher de 38 anos, ela tem 73 quilos, apresenta-se um ambulatório psiquiátrico da universidade com queixa principal de letargia extrema, humor deprimido nas últimas 6 semanas. Nesse período, ela também tem dormido e tem comido demais. Na anamnese, ela também relata um intenso medo de altura e, consequentemente, não anda por cima de uma ponte ou viaja de avião. Sua história psiquiátrica é consistente com pelo menos 2 outros episódios depressivos. O primeiro quando ela tinha 18 anos e o segundo aí por volta dos 25 anos. Seu exame físico e exames laboratoriais estão todos dentro da normalidade. No passado, a paciente exibiu uma resposta pobre para o tratamento com fluoxetina e para o tratamento com nortriptilina. Durante seu último episódio depressivo, ela tratou com feneuzina 60 mg por dia. Feneuzina é um inibidor da monoamino-oxidase. Encontrou com esse tratamento uma boa resposta terapêutica. A pergunta desse caso clínico é por que GR respondeu a feneuzina, mas não respondeu aos outros antidepressivos. E essa pergunta eu irei responder na segunda parte do episódio 5. Portanto, se você quer entender um pouco mais sobre o tratamento da depressão em circunstâncias especiais, não perca a segunda parte do episódio 5, o episódio que encerra essa série sobre o tratamento da depressão, aliviando a depressão. E é claro que gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, o final dessa aula. E se você tiver interesse em adquirir esse PowerPoint, essa apresentação, assim como todas as apresentações da série Aliviando, basta apontar o seu celular para esse QR Code que ele vai levar você para uma plataforma e lá você vai poder adquirir todos os PowerPoints. Claro que na descrição desse vídeo também vai ter o link para você poder clicar nele. E chegou o momento para você colocar sua dúvida aqui nos comentários. Se você assistiu toda a aula, anotou as informações e ainda restam dúvidas, coloca aqui nos comentários. Eu vou adorar ler a sua dúvida. As perguntas mais interessantes, as perguntas mais intrigantes, eu vou fazer um vídeo curto, vou colocar nas minhas redes sociais e vou marcar você para que você saiba a resposta de forma pública também. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui e até a segunda parte do episódio 5. Não percam, na próxima semana, episódio 5, nós iremos encerrar com a série Aliviando a Depressão. Até lá!